antes vocês faziam 2 modelinhos, saía no ano, a galera tava preguiçosa lá, agora vocês... Tô brincando, né? Agora vocês conseguem fazer 10 por ano, né? Eficiência e tudo mais. Pô, e todos esses modelos, cara, eles são vencedores. Tipo, a gente, cara, fez todo esse processo, coleta de dados, testamos, tudo mais, gestor, cara, achou o problema, programou. Todos eles são vencedores ou tem programinhas que eles colocam para como é que vocês chamam esse o resultado final? É um programa? É um modelo? Modelo. Sai um modelo ali. Todos os modelos são vencedores ou tem modelo que passa por tudo isso e que, infelizmente, cara, se provou aí que no mercado a gente colocou para rodar, o mercado mudou, não funcionou, como é que é? Esse é o sonho, né? Já imaginou? Se todos funcionassem. Não, é só até um ponto, né? Antes do modelo, isso é o que a gente produz, que vira protótipo. Né? Você tem 10 ali, mais ou menos, por ano, que vão virar um protótipo de uma estratégia. Só que antes disso, morreram, assim, 90% de tudo que a gente queria não dá em nada. Dá na água, a gente joga fora. Aí quando o modelo vira protótipo, qual que é a ideia? Ele vai sempre começar muito pequeno dentro da carteira. Porque o ponto é o seguinte, né? Quando você cria, talvez a principal... Eu vou entrar um dedinho só uma coisa um pouco mais técnica, que é o seguinte. O principal problema, a principal ameaça para um fundo quantitativo é um negócio chamado overfit. A palavra meio dificinha para uma ideia também simples. É você criar um negócio que em todos os seus testes é fantástico, quando você coloca para rodar na realidade... não é aquilo que você esperava. E a verdade é assim, você tem várias técnicas que você pode usar, estatísticas, para você mitigar ao máximo possível a chance de você overfitar um modelo. Mas é impossível, por mais rigoroso que você seja estatisticamente, é impossível você garantir que não tem. Então, a última barreira contra o overfit é a própria realidade. É eu colocar o modelo para rodar e ele, na realidade, começar a ganhar dinheiro de fato. Então, a gente segue um processo que todo modelo novo que a gente cria, ele vai entrar bem pequenininho dentro da carteira do fundo. E ele vai começar a trabalhar ali sempre com pouquíssimo risco dentro da carteira. Conforme ele vai se comportando da forma que a gente espera, e aí, se comportar da forma que a gente espera significa ou ganhar dinheiro quando eu espero que ele está ganhando dinheiro e não ganhar dinheiro quando eu não espero que ele estaria ganhando dinheiro. Porque... Se o modelo, se eu não esperaria que ele tivesse ganhando dinheiro naquela situação, ele está ganhando, quer dizer que aquele padrão que eu estou explorando, ele não está acontecendo da mesma forma. Então é uma bandeira amarela para eu falar, puta, tem alguma coisa errada aqui. Se ele se comporta da forma que eu espero, ele começa a crescer dentro da carteira e começa a ganhar algum tipo de significância dentro do portfólio como um todo. Então, assim, não tem muito modelo que a gente coloca, tem todo esse trabalho, coloca lá dentro e ele não performa da forma que a gente espera. Cara, o lado bom é que ele não vai crescer na carteira. Legal. Ele não vai impactar o resultado do fundo de forma significativa. Perfeito. Como que você identifica se o que está acontecendo ali, depois que você botou para funcionar já, é sorte ou é realmente validade do modelo? Porque, cara, eu imagino que 90% dos modelos vão ser... O resultado dele é estocástico, né? Assim, pode ser que ele esteja funcionando, pode ser que ele esteja dando sorte. Como é que você determina? Você dá um prazo, alguma coisa assim? O tempo é sempre uma... o tempo é um bom, mas aí eu diria que é o piloto, né? Aí eu acho que realmente... Por isso que eu falei, assim, você não tem como dissociar o piloto da gestão do fundo, é impossível, né? Você ter um bom... E aí, nesse caso, eu acho que o Cris e o Jorge, que são os meus 2 sócios que efetivamente estão à frente da gestão, sempre tiveram, né? Eles são bons pilotos. E é difícil de você tocar um fundo sem um bom piloto, porque é o que você falou, pô, em algum momento... Você vai ter que desligar o modelo, você vai ter que tirar ele da tomada. E quais são os indícios que você vai ter de que ele parou de funcionar? Você nunca vai ter um dado que vai te falar, parou de funcionar. Você vai ter que olhar e ver se aquela imagem faz mais ou menos sentido. E aí, com experiência, você vai conseguindo... todo dado meio que decidir aumentar. Pô, exato. Como é que eu aumento? Risco, distribuição do portfólio ali, dos modelos. É muito... Quando a gente pensa num gestor tradicional multimesas, é muito similar ao que a gente tem, né? O gestor multimesa, o que ele é? Ele tem um CIO, digamos, um cabeça, que está definindo quanto de risco eu aloco para cada um dos meus gestores embaixo. Então, pô, esse cara aqui está mandando super bem, eu vou aumentar o risco dele, esse cara está mandando mal, eu vou diminuir, esse cara aqui brigou com a família, está com a cabeça em outro lugar, eu vou ter que demitir, ou esse outro eu vou ter que contratar. O nosso caso é a mesma coisa, só que ao invés de você ter pessoas, né, esses gestores, você tem essas equações, esses modelos que a gente desenvolveu que de vez em quando você precisa demitir um, contratar outro, aumentar, diminuir o risco e tal. Esse é muito o nosso papel. Né? Legal. Tem, até o Pedro aqui ele perguntou, vocês combinam critérios fundamentalistas com, né, digamos, a gestão mais tradicional com essa parte mais quântica que vocês fazem, né? E aí tem um ponto interessante que o Alex levantou ali. Pô, acho que eles têm 2 CIOs. É isso mesmo? Vocês têm 2 caras ali responsáveis pela gestão? Um é uma pessoa voltada mais para esse lado
mais quant e a outra voltada mais para esse lado tradicional? Como um é que presente e funciona? um do futuro, né? Meio que olha o presente e um que olha o é. futuro. Um é muito responsável pela pesquisa, né? Pesquisa real aplicada, onde você vai... Tá, o que a gente vai desenvolver daqui para frente? E um é como que eu maximizo o que eu tenho hoje. Então, eu tenho um monte de modelos aqui rodando, um portfólio rodando, como que eu maximizo a performance desse portfólio? Eu tenho que mexer um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, adicionar coisas novas, mudar. E aí o Jorge, né, quem cuida da pesquisa, ele traz ideias. Tem umas ideias novas aqui, vê o que você acha aí no portfólio, vê se faz sentido encaixar ou não faz. Então o Cris, que é efetivamente, o Cris é o CIO oficial, né? Ele é quem efetivamente senta e fala, o que eu coloco dentro do fundo? Ele é que cuida do fundo. E o Jorge está pensando na pesquisa daqui para frente, o que eu vou desenvolver para efetivamente encaixar. Entendi, legal. A galera perguntou aqui, né? Perguntou não, o Carlos, ele falou, pede para diminuírem o valor mínimo para aplicação. Vocês têm um valor mínimo para aplicação até que significativamente alto aí, né, Arraes? Essa provocação eu já fiz ao vivo, hein? Agora não tem escapatória. Não, mas poxa, tá igual a Magalu. Robertinho, abaixa os juros, Robertinho. Tem alguma justificativa? Porque assim, na média do mercado... Tudo bem, vocês estão entregando um retorno mais alto, ninguém está falando que não, tá? Mas vocês têm um valor mínimo para aplicação um pouco maior. Isso tem relação, por exemplo, com porque a gente quer um passivo um pouco mais estável, ou não? Na verdade, acho que não muito, né? A gente tem o valor mínimo do fundo nas plataformas é 10 mil, né? Isso tem... Na verdade, não tem... É meio Paris Hilton, né? Na verdade, deixa eu contar a história do que aconteceu. E vão abaixar, hein? Então, não, mas esse é o ponto. O valor era 50. E em determinado momento teve isso e a gente baixou para 10. Um feedback que a gente recomendou na speech, fez o relatório do Zaratustra, veio muitos assinantes elogiando, assim. Mas tinha um porém. Excelente relatório, finalmente chegou um funcionário... Pede pro pessoal da Giant abaixar o mínimo. Assim. Olha aí. Esse é um bom feedback. É bom feedback ao vivo. Feedback ao vivo. Não, porque às vezes a pessoa fala, legal, vou começar então, aprovado no modelo da pessoa física. O que ela faz? Ela não vai chegar e colocar 10% do dinheiro dela logo de... O que ela faz? Vou colocar 2%. Só que 2% para um valor de 10 mil, né? A pessoa já tem que ter quanto para investir? 500 mil reais. Então aí já fica um valor, tá vendo? Já demos um feedback legal aqui. Os caras já não vão voltar mais, né? Ou vão abrir a caixa da bomba lá que eles trouxeram aqui. Eles trouxeram uma bomba dentro de uma caixa. A gente não sabe o que tem naquela caixa ainda, mas a gente tá preparado para resolver tudo. Boa. Agora, perguntando um negócio para vocês aqui, né? Queria perguntar, até que ponto que o modelo ele fica rodando sozinho? Por exemplo, tem lá um modelo que, cara, ele tá apontando compra ou venda de um determinado ativo que talvez alguma pessoa ali dentro, eu queria até entender, né? Tem a figura de um economista, aquela figura do economista tradicional ou do estrategista, que, cara, o cenário tá assim, acho que é bom para juros aqui no Brasil, tá ruim para ações, tá bom para inflação e tudo mais. Tem a figura de um estrategista e até que ponto o modelo ele vai tomando as decisões ali, digamos, sozinhos, né? Tem alguém que pode falar, vamos pausar esse cara aqui, né? Porque, minha visão é essa, então perigoso se deixar o modelo continuar rodando ou... Não. Não.